Então, só repetindo aqui, que eu quero perceber aqui que estava. Aqueles problemas que eu disse para vocês acontecem, olha. Só um pouco repetindo aqui, ó. Isso aqui é uma tabela, e aí o dono da empresa quer acessar, mas ele não pode acessar se ele não adquirir uma licença, porque a versão gratuita não dá esse acesso. Tá bem aqui escrito aqui, ó. Se vocês analisar, tá not licença no trial, tá vendo? Era uma licença temporária de teste. E depois terminou os 30 dias. Como ele quer usar via web para ver o relatório, não pode. Tem que adquirir uma licença. Tá? Então, se ele não tem a licença, esse relatório só pode ser aberto localmente, como a gente está fazendo, carregando pelo programa do Power BI para poder ter esse acesso aqui. Agora estão chutando direitinho? Beleza. Então, a gente está vendo e falando agora também sobre a questão da nossa tabela venda, né? Que eu perguntei para vocês. É porque o microfone estava, né? Vamos lá. Nossa tabela venda aqui é a nossa tabela dimensão ou factual? Hum, Estou só o grilo agora, né? Todo mundo. Então, a nossa tabela factual, normalmente ela está desenhada como uma estrela, né? A factual centralizada, né? Linkando as outras tabelas, fazendo tipo uma estrela, centralizando as informações e com as suas relações. Agora, o que a gente pode fazer? A gente está no modo de exibição de tabela, e vamos clicar aqui em vendas. A gente sabe que essa tabela vendas aí, ela está interligada com todas as outras. Não vou nem responder, Felipe. Quase eu falo, ia ficar gravado, o resto da vida. É, O que eu posso fazer, tá? Eu posso começar a fazer alguns questionamentos de criação. Por exemplo, né, já que a gente tem a quantidade, e lá na minha tabela de produtos eu tenho o meu custo e o meu preço, eu posso levar essas informações para lá para mim começar a pensar em criar colunas de faturamento, total de faturamentos e custos, e custo total, e etc. E várias outras situações. Lucro também, tá? Então, vamos começar a fazer isso. Já que agora ela tem uma relação, essas duas tabelas, eu posso ir lá na minha tabela de venda, tá? Eu vou ensinar de uma maneira, depois me ensinam de organizar. Tá? Como eu quero trazer para a gente aqui esse custo e esse produto de venda, eu posso criar uma coluna. Vamos imaginar então que nesta coluna aqui eu vou puxar para cá o preço de custo, preço de custo. Como essa tabela ela está em outro lugar, essa informação, então eu vou ter que trazer a função relacionamento, relate. E aí eu vou buscar o que eu quero, que é o nosso custo unitário, que está lá na tabela preço, desculpa, tabela produto, custo unitário. Então, olha só, eu vou trazer para minha tabela venda o preço unitário deste produto que está aqui, ó, 23. Tá? A gente podia até fazer mais bonito, podia trazer primeiro o produto e depois trazer o preço, né? Para não confundir. Vamos fazer assim, vou fazer um negócio mais bonitinho. Eu vou trazer o nome do produto primeiro, relacionamento, eu vou pegar nome do produto, vou dar um enter, aí ele vai trazer para mim aqui, ó. Ele foi lá, consultou quem é o código e trouxe esse cara, tá? Usei a função é, relacionamento, já que eles têm um relacionamento. Estou na tabela venda, busquei o relacionamento com a tabela de produto e trouxe o nome. Aqui, ó. Tudo bem até aqui? Isso aqui? Agora eu poderia fazer o seguinte, vou até ajeitar, que eu deixei preço aqui, ó. Ajeitar nome do produto, né? Nome do produto. Nome do produto. Pronto.
Agora eu vou aproveitar aqui, vou criar uma nova coluna para sim, eu vou trazer os preços, né? O preço de custo do produto. Tá? Então, como ele está lá naquela outra tabela, vou dar, tem que usar um relacionamento, custo unitário do produto. Vou centralizando numa tabela só o processo. Aqui ele. Agora eu vou trazer também para cá o preço de venda. Está lá, né? Relacionamento. Tá lá tanto relacionamento que vocês vão sair daqui já com relacionamento. Vamos lá. Preço unitário do produto. Pronto. Eu não poderia resolver se encontrar o lucro também? Né? Eu poderia fazer uma diferença entre o preço de venda e o preço de custo do produto. Eu acho que ficou até muito grande aqui, né? Deixa eu até tirar aqui. Preço de custo. Já que eu estou trazendo o produto, aqui produto, preço de custo. Eu poderia criar uma coluna que eu também poderia trazer o lucro. Que nada mais é, né? O meu preço de venda. Agora, como eu estou na mesma, eu trouxe esses dados para cá, eu não preciso usar mais relacionamento mais. Vai ser o preço de venda menos o meu preço de custo. Aí eu tenho, né, essa subtração relacionada aos três aqui. Até aqui tudo bem? Sim, o segundo menos o primeiro, né? O preço que eu vou vender menos o preço de custo. Seu Cláudio e equipe aí, tudo certo? Eu conheço o cara que fazia isso aqui, ó. Aí já colocava uns centavinhos a mais aqui para diminuir isso aqui. E tinha tabela de desvio. É, o cara aí tinha uma. O pai dele tinha uma mecânica. Vamos lá, qual é que tu tá falando? Ainda. Eduardo, qual foi desse? Preço de custo, o nome do produto? Ah, o preço de venda? O preço de venda eu fiz, eu peguei, abri o relacionamento, eu abri, eu vou fazer aqui de novo, escrever para ti ela, tá? Ó, aqui é o relacionamento, porque se está em outra tabela, né? Ela está lá no produto. Então, produto, aí eu fui lá e peguei ela aqui, ó. Preço unitário, tá? Essa informação eu estou buscando nesta tabela aqui, ó. Eu estou no vendas, mas eu estou indo lá buscar ela aqui para trazer ela para cá, ó. E aí eu dou um enter. O cara tá fazendo Power BI agora para montar as tabelas de lucro dele. Vem pro pessoal que para esse cara poder puxar outras tabelas, tá? Esse relacionamento aqui, ó, tem que existir, tá? Isso aqui, ó, tem que existir. Se isso aqui não existir, eu não consigo usar aquela função relate aqui, ó.
para fazer o relacionamento. Tudo bem? Como a gente poderia tirar aqui? Deixa eu ver aqui. Eu pensei um negócio aqui. Deixa eu ver se é matematicamente viável. Peraí. Seria o nosso preço de venda dividido pelo preço de custo. Deixa eu só. Peraí, que eu tô pensando num negócio matemático que vem na minha cabeça agora. Menos um. É isso mesmo. Deixa eu ver. Beleza. É isso que eu tava pensando aqui. Vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui. Vou apagar aqui o meu. Eu mostro com vocês. O que eu quero fazer? Eu quero pegar isso aqui e transformar numa margem de porcentagem, tá? Dá uma caneta para rabiscar isso aqui, tá? É, Então, o que que a gente tem que fazer? Normalmente a gente faz a porcentagem tem de várias maneiras, tá? Uma é a gente pegaria o nosso preço de venda e dividir ele pelo meu preço de lucro, tá? Matematicamente eu chegaria num valor, né? E esse valor aí seria a nossa margem de lucro é, em decimais, tá? Em decimais. E aí a gente poderia subtrair ali, né, o menos um, que na verdade aquele menos um ele está relacionado a 100% e eu estaria com a minha porcentagem pura. É que eu estou falando assim porque tô calculando aqui no papel. Eu sou meio tenebroso com isso. Ainda prefiro dar fazer rabiscar. Então aqui, ó, o que foi que eu pensei? Tá? Eu vou criar aqui uma coluna e essa coluna seria o nosso lucro, só que em porcentagem. E aí eu pegaria lá o meu preço de venda e eu vou dividir ele pelo meu preço de custo. Vou fazer assim primeiro, para vocês poderem ver. Tá? Estamos operando matematicamente a coisa. Né? Então, ou seja, eu tenho ali. Seu dente aqui, ó, ele vai trazer. Só, só um minuto, rapidinho.
Vamos lá, voltando. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá, rapidinho. Onde foi que a gente parou aqui? Tá, a gente estava falando sobre a questão do. Ah, tá. Vamos lá. Porque eu cheguei aqui nesse valor, tá? Então, quando eu faço esse cálculo, eu estou dizendo o seguinte, tá? Eu estou encontrando aqui a margem acima dos 100%, tá? Como eu quero, pô, 100% é o meu valor, mas aí o que eu quero são as diferenças do lucro. Então eu venho aqui, ó, e eu subtraio um, que é para ele tirar os 100% e me mostrar só a questão do lucro. Essa fórmula a gente tem até no Excel também, cara. A gente tem ela pronta também, tá? Então isso aqui, ó, tá me trazendo os valores em casas decimais, tá vendo? Do lucro. Só que eu não quero esse valor, né? Em decimal, eu quero em porcentagem esse dado. Então o que eu faço? Tá? Eu vou clicar nele aqui e eu vou procurar aqui, ó, na ferramenta da coluna, eu tenho aqui, ó, o formato. Tá vendo? Eu tenho o formato. Eu poderia até botar aqui, ó, aumentar casas decimais. Eu poderia chegar lá assim, ó, eu quero ter mais casas decimais. É, ó, é. E aqui, tá? Eu, por exemplo, posso. Ó, ele está trabalhando com o caso decimal, mas eu quero a porcentagem, tá? Então, quando eu clico aqui, ó, na porcentagem, ele já vai me transformar o valor lá em cima de todos, tá vendo? De todos no nível de porcentagem. A questão mesmo aqui é matemática, né? Deixa eu ver se eu poderia pensar de que queria mostrar para vocês aqui a fórmula, mas deixa eu ver aqui. Tchu, tchu, tchu. Mas deu para entender essa construção aí? Beleza, então vamos lá. Então nós já temos aqui os preços, o lucro em porcentagem, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui os faturamentos, né? Vamos fazer um faturamento de produto aqui, porque olha só, eu tenho o preço de venda, eu tenho a quantidade, eu teria o faturamento do produto, depois eu poderia fazer a somatória deles para ter um faturamento da loja. Sim ou não? Agora que eu falei, aquela que a gente já começou a fase de análise, tá? Sim, a gente poderia dar um desconto no Inter, poderia usar a mesma técnica até. Poderia pegar o preço de venda e aí eu. Só que é isso que eu estou falando, o que vocês têm que entender, por exemplo, é a construção. Por exemplo, olha lá. Deixa eu só pegar um bloco de nota. Que aí a gente começa a discutir uma coisa que o pessoal começa às vezes a se enrolar, que na verdade. Porque olha só, quando a gente fala de. A gente fala de como é, os juros ou desconto, tá? Que a nossa preocupação, na verdade, é esse entendimento, tá? Matematicamente ter esse entendimento para que vocês. Porque lá, o que a gente tem? Só para lembrar, tá? Os juros, antigamente lá, ainda continua na matemática, como vocês vão pegar lá como CIT. Até hoje ensinam como CIT. Vou colocar aqui com asteriscos. O CIT, botar pontinho. E T, tá? E avise aqui que tinha remudinha, né? Você tinha lá o capital, né? Que era o C, o I, que é a taxa, e o T, que é linkado ao tempo. Você calculava os juros,
certo? Você calculava os juros, que você não sabia qual eram os juros. Depois você encontrava um montante, que era o M, que nada mais é que era o capital mais os juros. E aí você sabia lá quanto você vai pagar, né? Só que aí no dia a dia as pessoas é, o que, que elas fazem? Elas pegam quanto é que é o desconto daquele produto. Hoje as pessoas elas já fazem, na verdade, elas estão calculando um montante ali de desconto ou um montante de juro, né? Quando eu digo lá que meu produto ele é R$ 1 ou R$ 10, e aí o cara diz, não, mas eu vou te dar 10% de desconto, e aí vocês dizem lá, beleza, R$ 9. Aí o cara diz lá R$ 9. Isso aqui, cara, na verdade, ele é um montante do desconto, tá? Porque, na verdade, tanto o desconto era para ser R$ 1. E aí o cara foi lá, o desconto, botar o montante de desconto, nada mais é do que o valor menos um, e aí você tinha lá que chegava nos R$ 9, tá? Então isso aí, cara, é aquela coisa do dia a dia, tá? Da pessoa já é automático, né? É igual quando o cara chega lá, que às vezes também aula de física, aí o cara chega lá e diz assim, cara, qual é o teu peso? Aí o cara diz, pega aqui o Felipe aqui, quanto é que tu pesa, Felipe? Ah, isso é sacanagem, não é sacanagem, isso é sacanagem não. Qual é o peso, porra? Bora, me dá um. Pô, 76. Só que 76, o quê? Aí, ó. Tá vendo? Essa aqui que eu queria falar, por exemplo. Olha só, eu pedi lá o peso dele. Ele falou que é 76 quilos, tá? Só que quando tu fala quilo é QG, cabeção, tá? É, quando tu fala 76 quilos, isso não é o peso dele. Isso é a massa corporal. É a mesma pegada aqui, ó. Que tô te falando que o povo já colocou como juros e como desconto, tá? É, então, o que acontece? Na verdade, o peso, ele é o quê? O peso eu teria que multiplicar lá. É isso. Nossa, isso tá aí. Até o Thiago já colocou aí, ó. É a história do massa vezes a gravidade. É a mesma situação aqui, ó. Quando as pessoas dizem qual é o juro, aí o cara diz, quanto é que tu vai estar de desconto? As pessoas já. E só que aí isso vai passando. Então é a mesma pegada aqui, ó. Né? Que me fez a pergunta do desconto. É só você fazer lá a situação e aí você calcula e faz a diferença e tira. Apesar que existe ali uma formulazinha para isso, tá? A mesma pegada da fórmula. Ah, então vamos só fazer o seguinte aqui. Vocês entenderam essa coisa? Tomem cuidado com isso, cara. É porque a gente não pode esquecer a nossa base, aquela base matemática, porque isso serve para a gente ter esses entendimentos. É por isso que o estudo da matemática financeira e a estatística, ela é muito importante para quem vai trabalhar com análise de dados, com criação de dashboard, com ciência de dados. Faz uma revisãozinha e tal. Eu tô até montando material só disso aí, depois eu passo para vocês isso aí bonitinho, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui. Não, não esquente não, tô arrumando a casa isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a construção aqui de mais uma coluna. E essa coluna seria nosso faturamento. Eu vou chamar isso aqui, ó, de faturamento por produto.
Porque eu vou primeiro fazer aqui por produto, já quase não sai. Porque eu tenho a quantidade e eu tenho o preço de venda dele, eu vou descobrir quanto é que ele está dando de lucro para a gente. Né? Quanto ele está dando de lucro para a gente, esse produto aqui. Depois eu posso fazer um faturamento total, que aí eu vou somar todos os faturamentos que foram por produto, né? E aí a gente. Ah, tá, desculpa. Pronto. Então eu vou primeiro fazer por produto, que eu vou descobrir quanto é que essa linha me deu de faturamento. Depois eu vou calcular toda a coluna para ver qual é o faturamento total. Perfeito? Então, beleza, vamos lá. Então, fazendo esse entendimento, né, eu vou fazer o seguinte: para mim ter esse faturamento por produto, o que, é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a minha quantidade e vou multiplicar pelo meu preço de venda. Então, vamos lá. Como eles estão na mesma tabela, eu não preciso, tá? Dá para fazer um calculate, aí tu poderia fazer isso. Faz o calculate, diz o que tu quer fazer e mete o filtro. Caso que o Felipe fez uma pergunta. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o QTD, já que ele está na minha própria tabela de vendas, né? QTD. Eu vou multiplicar pelo meu preço de venda. Preço de venda. Ele vai me dar por linha aqui. Ó, me deu por linha. Entendeu, Felipe, da questão da pergunta que tu fez? O que eu falei? Ah, beleza. Ele fez a pergunta que se ele poderia fazer por produto. A gente pode usar o calculate, abre parêntese, aí tu diz que tu quer fazer a operação, vírgula, e mete o nome do produto igual a, por exemplo, açúcar união. Aí ele vai calcular só de açúcar união, né? Não, é produto. Aí carrega a linha do produto. Alvejante. Ah, isso aqui que eu tô, não é só assim de cabeça, não, tá? A gente tem que parar, dar uma estudada na planilha, aquelas coisas de você espalhar para analisar os dados. O que, que eu posso retirar daqui? Na última aula, tá? Vou falar com vocês em relação às novas tecnologias, como vocês podem usar as novas tecnologias para desenvolver isso aqui muito mais rápido. Também, tem muita saída aqui. Olha só que interessante, tá? A gente fez aqui. Agora, se a gente fosse fazer aqui, tá? É, saber o faturamento total, se eu quero um valor desse faturamento total, eu uso o quê para a gente fazer isso? Qual é a ideia que a gente tem para usar para calcular o faturamento total? O que, que vocês pensam aí? A gente fazer o faturamento total. Boa, já saiu aí, ó. Vamos lá para a gente poder. Olha, o faturamento total dá para a gente fazer de várias maneiras, tá? Olha só, eu vou fazer aqui, eu vou carregar esses dados aqui, tá? Eu vou carregar aqui. Faturamento total vai ser coluna ou vai ser medida?
Olha só, o que eu posso fazer? Já que é o total uma medida, né? Então vamos lá, vou pegar aqui, vou criar uma medida. Cadê? Uma medida. Vou fazer da primeira maneira, tá? Faturamento total. Faturamento total. O que eu posso fazer? Eu não vou somar, então eu vou trazer o sum, tá? E aí eu vou procurar, a gente está no vendas, né? Vou lá no meu vendas e pegar o que a gente acabou de fazer, ó. Faturamento por produto. Então vou pedir para ele fazer essa soma de tudo que está lá. Sim ou não? Todo mundo? Vou dar um enter. Entenderam que eu usei o sum? Ele é direto, né? Eu já tenho o faturamento do produto aqui pronto. Então vou pedir só para ele pegar tudo que está aqui e fazer uma soma disso aqui. Qual seria a segunda maneira, tá? Vamos lá. O sum, que é o soma, o que a gente fez? A gente já tem o faturamento por produto pronto, tá? Então eu posso usar uma soma direta aqui, ó, e resolver esse problema aqui, ó. Somar até o último, porque a gente já calculou o faturamento pronto. Eu poderia usar uma outro tipo de soma, que a gente chama de fórmulas de agregação, tá? Que são fórmulas de agregação. Vamos mostrar aqui. Já que eu quero fazer também uma nova medida, vou fazer uma nova medida aqui, ó, e vou chamar aqui de faturamento, não pode estar com o mesmo nome, tá? Faturamento total, eu vou chamar aqui por X, que aí vai ser todas as fórmulas que elas são de agregação, elas terminam em X, tá? Já vou explicar por quê. Vamos imaginar que eu não montei o faturamento por produto. Eu não montei o faturamento por produto, tá? Mas na minha mente eu sei que para mim fazer o faturamento total, eu precisaria ali do faturamento por produto. Sim ou não? Então eu posso somar e aplicar a fórmula já do faturamento por produto. Eu vou usar o SUM X, tá? Vamos lá falar desse cara aqui. Queria que aparecesse bem aqui. Então, o que o SunX faz? Ele vai pedir, retornar, tá, um valor a partir de uma estrutura que a gente vai selecionar. Por exemplo, eu quero pegar a minha tabela vendas, eu digo qual é a tabela, quero pegar a tabela vendas. Tabela venda é todos esses caras aqui, ó, tudo que está aqui. Tá? Vírgula. E agora eu vou montar uma expressão, tá? Presta atenção que eu vou montar o faturamento do produto, que é para ele poder fazer a soma dele para mim. A gente já vai explicar aqui. Tá? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou montar a forma do faturamento por produto, que foi o que a gente fez? Quantidade vezes o preço de venda. E vou fechar. Então, olha que bacana. Eu disse para ele: olha, é o seguinte, você vai somar todos os elementos da operação vendas vezes venda quantidade vezes preço de venda. Isso aqui ele seleciona vendas,
faz essa operação e depois dessa operação soma tudo que tem lá. Tranquilo, Luca. Vocês entenderam a diferença dos dois, Sam? Das duas somas? Uma, eu já peguei a fórmula que já estava pronta. A segunda, eu remontei ela aqui, ó. Esse faturamento aqui, ó, ele tá bem aqui, ó. O resto tá tudo certo? Vão me falando. É, a gente está fazendo análise, aí isso aqui vai confundir no meio de campo. Então eu vou dar um enter aqui, ó. Ele já vai guardar essa informação para mim ali no medida aqui, ó. Tá vendo? Estamos com os dois. Uma feita só com sum e outra feita com soma x e um só com soma. Vamos continuar. Vamos fazer aqui, ó. Eu também consigo montar. Olha, eu que estou dizendo que montar. Vocês podiam já deixar isso para vocês aí. Mas, ó, já que eu tenho faturamento por produto, eu também posso ter o custo por produto, né? O faturamento de custo por produto. Já que eu tenho o preço de custo e a quantidade, eu sei quanto é que vai sair no total aqui. Sem tolice, é? Eu já até arrumei uma para vocês já. Passei a noite fazendo isso aí. Cara, eu ia fazer uma, mas eu tô com medo de fazer essa aí, juro para vocês. Isso aí pode dar bronca para mim, ainda mais que eu lembrei que isso é período político e o pessoal vai levar isso por mau sentido. Eu ia pegar os dados públicos de governo dos últimos 8 anos, que aí eu pegaria as duas coisas raras, né? E eu ia confrontar os dados de tudo que eles ficam. Só que aí se vocês vão criar raiva de mim aí, porque vai ter uns que são de. E aí eu também não posso, acho, fazer nada linkado à política para dar bronca para cá. Aí daqui a pouco você vai estar dizendo, não, o professor é de direita, de esquerda, sou do partido que me paga. Vamos ver aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou montar uma coluna aqui, ó, com o custo, vou chamar de faturamento de custo, vou chamar custo, como é que eu posso colocar? Faturamento por produto, agora me deu um branco, como é que eu posso colocar essa tabela com custo, custo total por produto? Não, pô, aí tu tá querendo me enterrar, pô. Não inventa aí com essas coisas, não. Tu faz essa aí. Vou fazer aí do teu órgão. Trabalha. Mostrar aqui que depois que tu entrou ficou mais caro. É, deixa eu ver, como é que a gente pode. Vou chamar de produto, enquanto eu penso o nome aqui. Tem que botar uma palavrinha aqui na frente. Custo de produto. Não quero botar total, que pode confundir com o outro. Que nada mais que seria o preço do custo vezes a quantidade. Isso aqui eu fiz com preço de venda e agora estou fazendo com preço de custo. Só não estou lembrado aqui que eu vou colocar, me tem um branco aqui.
Nem brinca com isso aí, Felipe. Some com essa tabela. Nem brinca com essas coisas, pô. Vamos ver aqui, ó. Vocês entenderam o que eu quis pensar aqui nessa situação? Preço total de custo. Boa, boa, vou chamar de preço total. Preço total, porque eu tô com medo de confundir com faturamento total aqui. Mas bora colocar. Custo, custo total. Vou chamar de custo total por produto, porque para não confundir, né? Também pode ser. Aí, ó. O dia desse, antes de começar uma aula, eu conto uma história para vocês antes de gravar. Deixa eu ver aqui se tá batendo. 19,55. 49, 48. Olha lá. Não pode registrar isso aí. Só para mostrar aqui, ó. Botei a calculadora aqui. Então a gente calculou o preço lá de 48,75, né? A gente encontrou 48,75, certo? Vezes, eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui é 40% que ele teve de lucro, tá? Vezes 40%. 19,5. Então, os 40% equivale a 19,5. Para mim saber o preço final, então eu vou pegar os 48,75 mais 19,5. Você entendendo a prova que eu estou fazendo? Essa prova aqui, ela tem que chegar aqui nesse 68,25 para saber que a nossa matemática está batendo. Tá? Então, eu vou dar aqui cadê o igual? Tá aqui embaixo. Igual. Ó, 68,25. Bateu lá, tá vendo? Então, o nosso cálculo de lucro e a porcentagem está batendo. Entenderam o teste que eu fiz? Faturamento líquido, boa. Pode ser. Então, isso aqui, ó, a gente acabou de fazer um teste que nossas porcentagens estão batendo. O cara o lucro em cima, se eu pegar esse valor, uns 40%, eu chego nesse valor aqui. Isso aqui está batendo. Felipe deu uma ideia de ter um faturamento líquido por produto, né? A gente pode fazer aqui também, ó. Botar uma nova coluna, só para fazer aqui, ó, um faturamento líquido por produto. Ou seja, seria o nosso produto, o preço do nosso produto final, menos seus custos, né? Então eu poderia botar aqui que esse faturamento cadê o faturamento por produto? E eu vou tirar todos os custos dele para saber só quanto eu vou ganhar. Que agora é o nosso custo total por produto, né? Então eu tô. Esse aqui tem o bruto, né? Esse faturamento que a gente tem no produto ainda é o bruto aqui, porque não tem desconto aqui, né? A gente poderia até botar como bruto, né? Lembraste aí, falaste a palavra. Esse aqui. Esse aqui é o preço dele, né? Esse aqui é já o preço dele mais o nosso, que tá agregado o custo aqui dentro. Agora a gente vai saber quanto a gente ganhou, né? Realmente, pô, limpo, né? Tirando o custo, quanto é que a gente ganhou limpo? Ó,
Isso aqui já seria o limpo, né? Tirando os custos. Até aqui tudo bem? Deixa eu ver essa câmera aqui, não pode ir. Vamos lá, vamos continuar, né? Vamos fazer o seguinte, bora fazer a média. A gente pode fazer a média do faturamento por produto, né? Para saber qual é a média de preço de venda. E aí dá para falar sobre mais um agregado. Eu vou pegar aqui, ó, o faturamento por produto, tá vendo? Nossa coluna tem várias vendas aqui, ó. Tá? Eu poderia ter uma média disso aqui, ó. Tá? Então vamos fazer essa média. Vamos lá. Eu posso, a média, ela vai ser uma coluna ou vai ser uma medida? Uma medida. Pô, você já tá ficando tranquilo com isso. Então vamos lá, uma medida. Então vamos chamar aqui de média do faturamento por produto. Média do faturamento, né? Já que ele vai ter que somar tudo, né? Média do faturamento total. Vamos lá. Então, média. A gente até conversou do média, tá aqui, ó. Average. Mesma situação. Só vou dizer para ele qual é a coluna que ele vai tirar a média. No caso, é no vendas. E eu vou tirar o meu faturamento por produto aqui, ó. Ele vai somar todas que estão lá. Vai somar e vai dividir pela sua quantidade, né? E a gente vai ter uma média. Presta atenção que eu estou guardando esses dados, tá? Para depois a gente começar a usar no gráfico, para a gente montar o dashboard. Tudo bem aqui? Vou, vou dar um OK aquizinho. Essa média ela pode ser feita de outra maneira, tá? Vou fazer das duas maneiras aqui para vocês. Eu fiz ela aqui direto, average, porque a nossa coluna faturamento já está pronta aqui, ó. Mas eu poderia ela montar de outra maneira, tá? Vamos montar de outra maneira para a gente também ver, tá? Essa que tem X, tá? Aqui, ó. Essa e essa é só uma só, tá? Só que eu estou construindo ela de duas maneiras para mostrar para vocês. Não confunda, porque não são
dois dados diferentes, são iguais, só que um é feito de uma maneira e outro de uma outra maneira. Poderia usar, mas eu vou usar num gráfico, ou usa uma ou usa outra, tá? Aí na hora de vocês trabalharem, vocês escolhem qual é a melhor. Como é que a gente montaria a outra aí? Só pegar uma água disso. Pense aí, como é que eu monto a outra maneira? Vamos lá, voltei aqui. Então, é só, vamos montar aqui essa nova medida. Como seria essa nova média aqui, tá? Eu vou chamar ela de média X, tá? Eu tinha chamado do faturamento total, tá? E aí eu tenho aqui, ó, o average, a média X aqui, ó. Aí, nesse caso, é como não existisse a nossa tabela, a nossa coluna faturamento do produto. Então, eu vou dizer para ele: olha, faz a média, pega a minha tabela vendas, mas faz a operação da quantidade vezes o preço. Cadê? O preço de venda. Tá vendo? Eu estou montando aqui para ele o faturamento. Deixa eu tirar isso aqui. O faturamento por produto, olha. Pedir para montar o faturamento por produto, como ele não existisse, e dizer para ele tirar essa média. E aí? Minha, minha Power BI.
Então, se eu der um enter aqui, ó, ele também calculou essa média para mim. Então, a gente já tem, deixa eu ver aqui, faturamento, média, nome. A gente poderia fazer um aqui, é o seguinte, e saber mais ou menos um valor ali. Não sei se eu poderia fazer um que a gente chama de ticket médio, saber o tempo de atendimento, uma média de tempo de atendimento. Vou montar matematicamente e testar depois. Olha só, com o que a gente tem, a gente consegue já fazer algumas brincadeiras, né? Tá? Então, com isso aqui eu já consigo fazer algumas brincadeiras. Essas informações que eu coletei, tá? Elas estão dentro do vendas. Eu vou dar uma dica para vocês. Como a gente está aprendendo DAX agora, a gente está colocando aqui, tá? Mas um jeito legal de organizar isso aqui, tá? Para não misturar com as tabelas de vocês como está agora, porque olha só, tá tudo misturado. O que é a tabela do nosso, a tabela, vamos dizer, base, né? Misturada com os DAX e as colunas, ó. O que vocês podem fazer também para organizar, tá? Vocês podem vir aqui, ó, criar uma nova tabela. Em nova tabela, peraí que acho que eu fui muito rápido. Aqui, ó, página inicial, ó, nova tabela, tá? Nessa tabela, o que vocês podem fazer, ó? Vocês podem chamar essa tabela e clica aqui, vamos trocar aqui, ó, para medidas, tá? E aí vocês podem dar aqui, ó, dar um enter, tá? Ele vai criar isso aqui, ó, pra gente, ó. E aqui, ó, vocês podem fazer, clica aqui, porque olha só, onde você clicou é onde ele vai fazer as fórmulas, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse montar uma fórmula aqui, ó, eu vou clicar aqui, botão direitinho, botão direito, e aí eu poderia fazer aqui uma nova medida aqui, ó. Aí ele vai criar aqui, ó. Aí vocês têm uma área só para as medidas, só para as medidas, tá? Como fosse aqui, só para a gente ter aqui, ó, o número de operações. Count count. Vou contar o número de linhas de uma tabela. Que tabela? Vendas. Vou contar. A gente já fez essa aqui, tá? Só tô para mostrar para vocês aqui, ó. Pronto. Aí, ó, ficou dentro dessa medida aqui, ó. Professor, beleza. Agora o que eu faço? Eu pego o que eu tenho, vou puxar para cá. Não pode. Vou esse que eu fiz, vou mover. Não tem. Tem que destruir e recriar lá, tá? Aí vocês ficam só com o cara aqui, ó, só com as medidas. E aí faz tudo separadinho, tá? Porque como eu tava focando em mostrar para vocês, eu não separei, ó. Mas para não ficar, justamente para acontecer isso aqui, ó, para não ficar desse jeito aqui, ó. Importar? Não, não tem que importar não. Ó,
Essa é uma discussão que a gente já tem falado, mandado esperar que a Microsoft faça uma atualização para isso aqui, ó, que é mover. Ó. Eu ia fazer aqui, ó, também, ó. Vou clicar aqui, custo, ferramenta de, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui uma medida, essa medida aqui, ferramenta de medida. Aí podia ser aqui, ó. Ela vai para lá, tá vendo? Agora coluna, vai. Tipo de dado, tá vendo? Ferramenta tabela, vendas, olha. Estou falando da coluna, tá? Olha só, coluna, resumo, moeda, mas a medida vocês ainda conseguem aqui, ó. O faturamento aqui tem a calculadorazinha, tá? Você pode vir aqui, ó, tabela inicial e passar para a medida aqui, ó. O problema está na coluna. Por isso que a gente chamou lá a tabela como medida, tá? A coluna ela tem um vínculo com a tabela. Porque se eu puxar para lá, os dados dessa coluna não existem lá, entendeu? Por isso que a coluna se mantém. Mas as medidas vocês conseguem mudar, tá? É que a medida, na verdade, é uma operação que ele só lê a coluna. Ela vai ler uma coluna e pode estar em qualquer lugar. Mas a coluna ela tem um vínculo com as outras colunas. Então, se eu puxar ela para um outro lugar, ela perderia esse vínculo. Então, tudo que é medida eu consigo. Ó. Essa medida aqui, ó, que é a que eu posso passar. Ó. Mas as colunas ficaram, tá vendo? Tudo que é coluna, que são símbolos de somatória, aqui ficou. Ah, isso aqui que eu criei aqui em cima, isso aqui é uma tabela. Eu criei aqui, ó, tabela. Eu criei uma tabela vazia, ó, não tem nada aqui, ó. Tanto que se eu clicar nessa, se eu clicar no produto, vai carregar os produtos, tá vendo? Eu criei essa aqui, ó, não tem nada, só para me separar as minhas medidas. Elas vão ficar bonitinhas aqui, ó. Aí as minhas colunas se mantêm lá, tá vendo? Aí eu separei para ficar bonito. Isso aqui eu quero que vocês tentem fazer essas construções, tá? Porque eu preciso aqui disso aqui para a gente finalizar esse dashboard. Eu preciso finalizar esse dashboard com vocês na quarta-feira. Na quarta e quinta a gente tem que finalizar todo o dashboard. Fechar esse e na quinta abrir o novo do início ao fim para finalizar, para vocês poderem deixar para vocês uma marca no mundo aí também para vocês fazerem um. Cara, ele tá programado até o dia 27, pô. A gente não parou nenhuma aula, né? Deixa eu só confirmar aqui. Esse curso é um curso bem pequeno. É, ele é bem pequeno. Vai ter um outro maior, Power BI. Deixa eu confirmar aqui, então vocês colocaram até aqui no grupo aqui em cima. É, ó, Power BI, 50 vagas. Ó, tá até o dia 26/8. Eu vou levar até o dia 27 na quinta-feira.
A gente pode até, eu consigo até estender até para poder 27. Vamos ver 27. Se 27 ficou muito complicado, eu fecho no 28 com vocês. Se a 27 a gente fechar, a gente fica tudo ok. Por isso que eu falo, na quarta eu vou fechar já os dashes. Vou fechar o dash completo, por isso que eu deixei todas as medidas prontas, tá? Todas as medidas que eu preciso eu já deixei aqui. Agora a gente só vai para a montagem. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, daí na quinta a gente só vai fazer a montagem do dash. Eu vou ensinar a fazer a parte gráfica, vou importar aqui para dentro, que aí a gente vai fazer as montagens puxando os gráficos aqui, que a gente pode usar o máximo de gráfico possível para a gente poder entender.